Uma longa agenda mobiliza os prefeitos de todo o Brasil para a Marcha a Brasília de 2025. Os prefeitos desembarcam na capital federal a partir desta segunda-feira para 3 dias de debate sobre a pauta municipalista que envolve a renegociação das dívidas dos municípios com a Previdência Social, o impacto da isenção do imposto de renda na receita das prefeituras e, por exemplo, o aumento de despesas com os pisos salariais de diferentes categorias de servidores municipais. Sobre a agenda dos prefeitos a Brasília, quem chega agora para conversar com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida é o presidente da Associação dos Prefeitos e Municípios, Joaci Júnior. Jornalista Luzenor de Oliveira, bom dia. Olá, Marcos Furlan. Olá, você, ouvinte, internauta, nosso bom dia. Presidente da Apresse, Joaci Júnior, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. E a minha primeira pergunta: quais são as pautas que os municípios do Ceará têm nessa marcha a Brasília? Bom dia. Bom dia, Luzenor. Essa marcha que começa a partir do 19 será a 25ª marcha do Movimento Municipalista Brasileiro. E esse ano traz como ponto prioritário a PEC 66, né, que trata sobre as dívidas previdenciárias dos municípios, também os parcelamentos precatórios dos municípios. Essa PEC, ela se aprovada, ela dá um alívio aí de quase R$1 trilhão aos municípios, é a pauta prioritária do municipalismo para esse ano. Essa PEC até já foi aprovada no Senado, mas ao que tudo indica, ela sofrerá algumas alterações na Câmara e ela vai ter obrigatoriamente que voltar para o Senado, para ser ratificada pelo Senado. E a gente espera que essa PEC seja aprovada aí com a maior brevidade possível, para que os municípios possam ter um alívio esse ano. Além disso, tem várias outras pautas importantes, né? A partir do ano que vem, acho que já é sabido por todos, que entrará em vigor o novo Código Tributário. Está em tratativa nesse momento, é a formação do Comitê Gestor do IBS, onde os municípios terão uma participação significativa, com 27 membros desse conselho. Terá mais de 50% de participação desse conselho, que gerenciará o recurso do IBS no nosso país. Presidente, quando nós falamos sobre dívida previdenciária dos municípios, aqui no Ceará, entre as 184 cidades, pelo menos 55 têm institutos próprios de previdência social. Qual é o tamanho dessa dívida desses institutos de previdência, Instituto Próprio de Previdência e também no regime geral de previdência social? Qual é o montante de recursos que os municípios do Ceará querem renegociar do ponto de vista da dívida com a previdência social? Bom, Luciano, em 2019 a gente teve a reforma previdenciária que ela só atingiu os municípios que tinham regime geral. No Ceará nós temos 61 municípios que têm regime próprio. E essa nova PEC 66, ela engloba todos os entes que têm regime próprio e também os regimes gerais. O montante da dívida a gente não tem como mensurar, porque a gente não tem alguns dados dos regimes de previdência própria. Mas os regimes gerais do Ceará se devem em torno de praticamente mais de R$1 bilhão que os municípios cearenses devem. Eu sei que, em dados gerais da CNM, essa dívida dos municípios brasileiros ela já ultrapassa os R$200 bilhões. E com a taxa Selic na altura que está, em mais 10 anos, provavelmente chegará a R$1 trilhão. Ou seja, essa PEC 66 ela vai apenas dar um fôlego momentâneo para os municípios cearenses e brasileiros. Mas a gente precisa, aí, ao longo dos próximos anos, buscar uma alternativa para que essa dívida seja equacionalizada aí. Jornalista Beto Almeida. Bom dia aí ao presidente da Apresse. Presidente, um dos pontos também que estão em questão é essa questão dos critérios de reajuste do piso salarial do magistério, o piso nacional, né? Tem até um projeto de lei tramitando nesse sentido. Qual é a expectativa, por exemplo, dos prefeitos em relação a essa questão desse projeto de lei para tratar dentro dessa marcha? É algo que realmente vocês acreditam que dá para sair alguma pressão, algum resultado por lá durante essa estadia dos prefeitos em Brasília? Beto, a expectativa é sempre que aconteça alguma coisa em prol do municipalismo nesse momento de marcha.
mas pelas informações que temos, provavelmente a única matéria que será aprovada nesse momento é a PEC 66, que trata sobre a reforma, trata sobre os débitos previdenciários e precatórios. Seria uma satisfação muito grande que isso também fosse revisto, porque ao longo dos últimos anos, principalmente o piso do magistério, ele vem crescendo de forma superior à inflação. Não que o professor, o pessoal do magistério não tenha esse direito, mas infelizmente as receitas municipais não vêm crescendo da mesma forma. E principalmente diante da existência de vários planos de cargos e carreiras, que quando você dá o reajuste do salário base, isso transforma no efeito cascata, que transforma um reajuste, às vezes, 2, 3 vezes maior do que a inflação. Infelizmente, nos últimos anos, as receitas municipalistas, ela não tem crescido o suficiente para que possa comportar e suportar esses aumentos que vemos tendo aí ano a ano. Olha, tem também uma programação aí paralela ao que vai ser desenvolvido aí nesse evento da Marcha dos Prefeitos, que é exatamente do FNDE, o Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação. Eles vão realizar vários workshops com prefeitos, com gestores municipais, para explicar, inclusive, por exemplo, como investir melhor as verbas que são direcionadas na área da educação para os municípios. Os municípios aqui, o que o senhor tem conhecimento, estão preparados ou já estão alertados da importância de participar dessa programação paralela lá no FNDE, por exemplo? Sim, com certeza, Beto Almeida. Os municípios, muitos levam seus técnicos para que possam aí participar desses workshops e voltar com mais informações, mais capacitações, para que possa aí estar preenchendo os sistemas corretos, as plataformas corretas. Ano a ano, o Ministério abre o PAR para que os municípios possam fazer o devido preenchimento e possam ser contemplados. Agora, no momento que vivemos, a gente sabe que dificilmente se consegue alguma coisa do recurso próprio do Ministério. Se não tiver indicação parlamentar, tendo em vista que o orçamento está cada vez mais travado e dependente do Congresso. Mas, presidente, tem transferências diretas, como, por exemplo, recursos da área da merenda escolar, da aquisição de material didático e também do transporte escolar. Quando o Beto Almeida falou sobre essa agenda paralela à Marcha dos Prefeitos, puxada pelo FNDE, a presidente do FNDE, Fernanda Pacobaíba, até nessa quinta-feira manifestou uma preocupação para os prefeitos, secretários municipais e vereadores acompanharem de perto esse debate. Nesse caso específico desse dinheiro que é transferido diretamente para as prefeituras, esses recursos estão sendo bem empregados, bem convertidos em benefícios para a população, principalmente do ponto de vista da melhoria da qualidade do ensino? Bom, em pontos gerais, acredito que sim, porque até porque um gestor para ofertar uma merenda de qualidade aos alunos hoje faz milagre, porque é impossível você se ofertar uma merenda com 52 centavos de real, 56 centavos de reais. É impossível você ofertar um lanche de qualidade às suas crianças. E hoje, a maioria das escolas cearenses, elas hoje já estão no tempo integral. Até o 5º ano, 6º ano. Hoje eu acho que só tem, é o 7º ou 8º ano da maioria das nossas escolas que não é tempo integral. Ou seja, hoje os gestores municipais, o dinheiro que é ofertado pelo Ministério, pelo FNDE, já não é mais suficiente para ofertar merenda, os 3 turnos para os seus alunos. E os prefeitos hoje fazem o possível para que possam aí manter essas crianças, esses alunos na escola, muitas vezes utilizando que recurso próprio, tendo em vista que o valor hoje, 52 centavos, você talvez, hoje numa festa você não compra um pirulito, uma água é 2,50. E os prefeitos hoje ofertam 3 lanches às crianças nas escolas todo dia, de segunda a sexta, né? Presidente Joacim, uma coisa também, realmente essa questão do valor aluno para a merenda escolar é algo realmente que a conta não bate, não fecha para se oferecer uma merenda de qualidade, principalmente no ensino integral. Mas eu quero só mudar um foco aqui um pouquinho para falar com o senhor e saber o seguinte: a gente sabe que o FNDE tem trabalhado aí de forma incansável também para retomar aquelas chamadas obras que estavam paradas, paralisadas, deu prazos, esse prazo agora está sendo esticado até o dia 30 de maio, para que as prefeituras, inclusive, apresentem suas diligências, seus dados técnicos, se elas têm interesse ou não na retomada dessas obras. Eu pergunto para o senhor também, as prefeituras
prefeituras, algumas, não vou generalizar, mas não fica também passando uma ideia de que ou falta capacitação técnica ou pouco de negligência, às vezes, das gestões municipais em apresentar logo essa documentação para que elas não percam o dinheiro, para que essas obras que estão aí paralisadas, principalmente na área da educação, sejam retomadas? Bom, aqui no Ceará a gente teve um bom diálogo com a Fernanda e o FNDE, e grande parte dos municípios que estavam com obras paralisadas, eles conseguiram enviar as informações necessárias. Que eu me recordo, teve só 2 municípios que, infelizmente, eram obras que eram inviáveis se tocar para frente. E aí, esses realmente não vão poder ter mais prazo para apresentar um projeto ao FNDE para serem repactuadas. Mas, no geral, Luciano, é porque quem tem obra, eu assumi em 2017, eu peguei uma obra paralisada de 2009. E naquela época, os municípios, nessa vez agora, pelo menos está tendo a oportunidade de repactuar o FNDE acrescentar um pouco mais do valor. Mas na época que eu assumi, a gente terminou porque tinha boa vontade de querer ter aquela creche, que era a pró-infância, que eu acho que poucos prefeitos da época, de 2008, 2009, conseguiram concluir essas creches. E eu peguei uma obra dessa paralisada 10 anos depois, e aí o recurso que estava lá tinha 30% do valor da obra, e a obra tinha executado apenas 30%, ou seja, eu tinha 30% do valor para fazer 70% da obra, e 10 anos depois. Às vezes fica inviável por conta desses percalços aí, que é liberado recurso, a obra não é feita, fica pelo meio do caminho, o gestor não liga, não pesquisa e acontece. Mas eu acredito que essa oportunidade que o FNDE abriu agora vai com que vários municípios, principalmente a gente sabe do comprometimento dos gestores, como eu já tive aí em outra vez, eu disse e repito que hoje no Ceará vive uma safra de grandes prefeitos, tanto que temos obtido bons resultados aí a nível nacional, na educação, na saúde. Recentemente aqui, não sei se os senhores viram, o Eusébio o município de Eusébio foi agraciado como um dos melhores em todos os índices de desenvolvimento social, educação e saúde do país. E isso é muito importante, que mostra o comprometimento das gestões cearenses aí com dinheiro público. Presidente Joaci, nós vamos encerrando por aqui essa entrevista e vamos acompanhar a marcha a Brasília e esperar que na quarta-feira o senhor nos traga boas notícias sobre os resultados dessa mobilização na área municipalista para garantir mais recursos e principalmente mais parcerias dos municípios com os governos estadual e federal, no sentido de que a população seja a maior beneficiária dessas ações articuladas pelos prefeitos. Ao senhor, eu desejo um bom dia e um bom trabalho. Bom dia, Luciano, bom dia, Beto Almeida, bom dia a todos que fazem um alerta geral. Dizer a vocês que estamos sempre aqui abertos ao diálogo, qualquer informação que precisar do municipalismo, só entrar em contato aqui conosco. Essa marcha contará com, acho que o maior número de prefeitos cearenses que já foram na história, mais de 80 prefeitos já estão confirmados, e a gente espera aí ter uma boa participação. Pela CNM, a gente tem informação que até a semana passada já tinha 9 mil gestores inscritos, entre prefeitos e secretários. Isso mostra aí o prestígio da CNM, desse movimento, a importância também desse movimento. E a gente espera aí voltar aí próxima semana, na quinta-feira, a partir de quando acabar essa marcha, com resultados positivos e que pautas importantes que possam aí acalentar os municípios brasileiros e cearenses aí, possam ser aprovados aí nos próximos dias e a gente possa aí dando um fôlegozinho aos prefeitos, aos gestores, para que eles possam conduzir da melhor forma possível os seus municípios. Conversamos aqui com o presidente da Associação dos Prefeitos e Municípios do Ceará, Prece Joaci Júnior, jornalista Beto Almeida. Para finalizar, quero registrar a audiência aqui da Maria Auxiliadora em Aracati, Silva em Juazeiro do Norte, o Antônio em Fortaleza, José em Mulugu, Edelson em Fortaleza, Marcela em Camucim, Maria em Quixeramobim, Francisco também em Quixeramobim, o César está em Icó, a Rebeca em Fortaleza. Olha, e neste sábado, Beto, a partir das 7 horas da manhã,
manhã tem jornal Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria, com muita orientação, bate-papo com o professor e advogado Paulo Bacelar, esclarecendo e orientando os nossos ouvintes sobre todos os benefícios da Previdência Social. A você, jornalista Beto Almeida, a você, ouvinte, internauta, uma boa sexta-feira. Um bom fim de semana a todos e a gente está de volta aqui na segunda, se Deus quiser.